Depois dos 60 anos, a masturbação não é apenas normal, é essencial para a sua saúde. Hoje quero compartilhar com vocês os 5 segredos que todo homem acima dos 60 anos deveria conhecer. Sou o Dr. Carlos Moreno, psiquiatra, psicoterapeuta e escritor. Há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os mistérios da mente. Hoje, vou compartilhar com vocês tudo o que aprendi na minha prática clínica, nas pesquisas que acompanho e na convivência com milhares de pacientes ao longo dos anos. Além do meu trabalho em psiquiatria, trabalho há mais de 25 anos como urologista, dedicando minha carreira à saúde masculina. Ao longo desses anos, vi de tudo. E ainda assim, há algo que continua me surpreendendo: a quantidade de homens que sofrem em silêncio porque ninguém fala abertamente sobre certos assuntos. A vergonha, o preconceito, a cultura do silêncio, tudo isso leva milhões de homens a negligenciar uma parte fundamental da própria saúde. Antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. E se eu te dissesse que existe algo que você pode fazer todos os dias, que não custa nada, não precisa de remédio e pode melhorar sua saúde, seu humor e sua vitalidade? Você não gostaria de saber? É exatamente disso que vamos falar hoje. Não se trata de suplemento milagroso, não é o Viagra, não é nada que você precise comprar. É algo que o seu corpo já sabe fazer, mas que muitos abandonam achando que não é mais apropriado para a própria idade. Agora vou te contar a história de Lucas, um caso real de congestão prostática. Na semana passada, recebi um paciente no meu consultório. Vamos chamá-lo de Lucas. Ele tem 69 anos, é aposentado e viúvo há 4 anos. Chegou reclamando de dores na região pélvica, dificuldade para urinar e aquela sensação constante de bexiga cheia, mesmo depois de ir ao banheiro. Fizemos todos os exames de rotina: toque retal, PSA, ultrassom, tudo dentro dos parâmetros normais. Mas a próstata dele estava inflamada e congestionada. Quando comecei a fazer as perguntas certas, descobri algo interessante. Lucas não tinha relações sexuais desde que sua esposa havia falecido. Quando perguntei sobre masturbação, ele ficou vermelho, desviou o olhar e disse: "Doutor, na minha idade, isso não é coisa de homem casado e respeitável." Foi aí que eu entendi. Lucas não estava gravemente doente. Ele sofria porque havia abandonado completamente a própria saúde sexual, acreditando que era algo inapropriado, errado ou desnecessário. Perguntei a ele: "Lucas, quando foi a última vez que o senhor ejaculou?" Ele pensou um pouco e respondeu: "Acho que faz uns 2 anos, doutor." 2 anos. A próstata não entende de luto, de idade ou de convenções sociais. É uma glândula que precisa funcionar. Quando não funciona adequadamente, surgem problemas. E antes de continuar, preciso desmistificar o maior mito sobre a sexualidade masculina após os 60 anos. A ideia de que, ao chegar a uma certa idade, é preciso parar com tudo isso. Isso é mentira. Uma mentira perigosa que prejudica milhões de homens. A verdade é que a sexualidade não tem data de validade. Ela muda, evolui, mas não desaparece. Ignorar isso não é maturidade. É prejudicar ativamente a própria saúde. Então, vamos aos 5 segredos. Prestem atenção, porque cada um desses pontos pode fazer uma diferença real na qualidade de vida de vocês. Vamos começar pelo número 1. Segredo 1. Redução da congestão e da inflamação. Vocês se lembram do Lucas? O problema é este. Quando se para de ejacular, a próstata continua produzindo fluido seminal, fluido que precisa sair. Se não sai, acumula. Essa congestão gera inflamação, que por sua vez produz sintomas incômodos: dor ao urinar, sensação de peso na região pélvica, idas frequentes ao banheiro, especialmente à noite. A sua próstata precisa de movimento, circulação e renovação. Não é diferente de qualquer outro órgão do corpo. Precisa ser usada para se manter saudável. A inatividade prolongada é um dos principais inimigos da saúde prostática masculina, especialmente após os 60 anos. Segredo 2. Manutenção da função erétil. O pênis funciona segundo o princípio do use ou perca. Os tecidos eréteis precisam de um fluxo sanguíneo regular. Parar completamente faz com que esses tecidos percam elasticidade,
que as artérias se estreitem e que a função erétil seja comprometida de forma progressiva e, em alguns casos, irreversível. A atividade regular, mesmo que seja apenas através da masturbação, mantém tudo funcionando: fluxo sanguíneo, tecidos saudáveis, sistema hormonal. Não se trata de performance ou vaidade. Trata-se de saúde vascular e tissular. Os urologistas confirmam isso há décadas, mas, infelizmente, poucos clínicos gerais falam sobre isso com seus pacientes. Segredo 3. Melhora do sono e redução do estresse. A ejaculação libera hormônios e neurotransmissores, como prolactina, ocitocina e endorfinas, que promovem o relaxamento, reduzem a ansiedade e melhoram o humor. Para quem tem dificuldade para dormir ou sofre de insônia crônica, se masturbar antes de dormir pode ser uma ferramenta poderosa, natural e sem dependência química. Pensem em quantos homens acima dos 60 anos tomam soníferos ou ansiolíticos quando poderiam se beneficiar de soluções naturais como essa. Não estou dizendo para abandonar os tratamentos médicos, mas para integrar hábitos saudáveis que o próprio corpo já é capaz de produzir. Segredo 4. Manutenção da função cognitiva. Homens sexualmente ativos apresentam melhor memória, concentração e função cerebral a longo prazo. O ato sexual e a masturbação envolvem múltiplas áreas do cérebro simultaneamente: sensação física, processamento emocional, imaginação e memória. A estimulação sexual aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e favorece a produção de novos neurônios em áreas-chave, como o hipocampo, fundamental para a memória. Manter essa atividade ajuda a preservar a mente lúcida e ativa, reduzindo o risco de declínio cognitivo. É um dos aspectos menos discutidos da saúde sexual masculina, mas um dos mais fascinantes do ponto de vista científico. Segredo 5. Prevenção do câncer de próstata. A masturbação regular reduz significativamente o risco de câncer de próstata. Não é uma opinião minha. Trata-se de estudos científicos conduzidos por universidades de renome mundial. Homens que ejaculam pelo menos 21 vezes por mês apresentam um risco significativamente menor de desenvolver a doença. Não estamos falando necessariamente de relações sexuais com uma parceira, mas de ejaculação em qualquer forma. Isso ajuda a limpar a próstata, expelindo toxinas, bactérias e células velhas acumuladas ao longo do tempo. Pensem assim: é como dar descarga num sistema que precisa funcionar regularmente. Quando negligenciamos esse mecanismo natural, deixamos que os resíduos se acumulem e as consequências podem ser sérias. Me diga nos comentários se você já passou pela situação de se envergonhar ao falar com o seu médico sobre esse assunto. Muitos homens carregam a vergonha de uma geração em que a sexualidade era um tabu absoluto. A masturbação era vista como algo errado, imoral, até perigoso para a saúde. Essas crenças, porém, não têm base na ciência nem na medicina. São fruto do medo e da repressão cultural. Chegou a hora de se libertar desses condicionamentos. A masturbação é natural, saudável e vital para o bem-estar físico e mental. Não é fraqueza, não é perversão, não é algo do qual se envergonhar. É, simplesmente, saúde. Agora vou te falar sobre os erros graves que você deve evitar. Velocidade excessiva e falta de lubrificação podem causar irritação na pele e dessensibilização ao longo do tempo. Use sempre um lubrificante adequado e dê a si mesmo o tempo necessário. Dependência exclusiva de pornografia extrema. Condiciona o cérebro a estímulos artificiais e irreais, tornando cada vez mais difícil encontrar satisfação em situações naturais. A pornografia moderada não é necessariamente um problema, mas o abuso pode criar dependências cognitivas difíceis de controlar. Ignorar sinais de dor ou desconforto. Dor durante ou após a masturbação pode indicar problemas que requerem atenção médica. Nunca os ignore. O médico é seu aliado, não seu juiz. Para quem tem uma parceira. É importante deixar claro: para os homens que têm uma parceira, a masturbação não é traição nem falta de respeito. É saúde. Amar e cuidar de si mesmo caminham juntos. Um relacionamento saudável inclui também o respeito pelas necessidades individuais de cada um, incluindo a saúde sexual pessoal. Falar abertamente com a sua companheira, quando possível, pode até melhorar a comunicação e a intimidade do casal. Muitos casais descobrem que abordar esses assuntos com maturidade fortalece o vínculo em vez de enfraquecê-lo. Você já conversou sobre isso com o seu parceiro ou parceira?
Se este vídeo foi útil para você, inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana, novos conteúdos sobre saúde masculina para quem tem mais de 60 anos.